Oi, YouTube! Como vocês estão? Como podem ver, estou aqui no consultório. Hoje é quarta-feira e eu vim agora para fazer um atendimento à tarde, um atendimento presencial. Depois desse atendimento, eu ainda tenho algumas coisas para fazer aqui no consultório. Quero aproveitar esse tempo para criar um pouco de conteúdo lá para o Instagram. E, gente, criar conteúdo para as redes sociais é de fases, né? Eu tenho fases assim que eu fico extremamente empolgada, criativa e muito resolutiva. Então, eu tenho ideia, eu abro o Canva, eu já faço, eu já posto e aí tudo flui muito bem. Mas eu confesso que nessas últimas semanas, assim, eu tô um pouquinho mais travada e aí nesses casos não tem muito o que fazer, não. Ficar esperando baixar uma inspiração não rola. Então eu sentei aqui, já deixei aberto o meu Notion. Eu não sei se vocês usam esse aplicativo, eu confesso que eu tô tentando aprender a usar, ele é cheio de funções e parece ser muito bom, assim, mas eu tô tentando me forçar a usar, então cada vez que vem uma ideia de um post, de alguma coisa nesse sentido, eu vou lá e registro e depois eu vou colocando ali de fato o que eu vou fazer. Mas, enfim, né, dei toda essa volta, tô aqui, terminei o meu cafezinho, que é sagrado. Eu chego nesse consultório, principalmente no começo da tarde, parece que se eu não ir lá e pegar já um café, não funciona, sabe? Não vai, não flui. Vou colocar meu óculos, eu não sei se vocês sabiam, mas eu uso óculos. Na verdade, eu uso tão pouco que eu mesma esqueço que eu uso óculos. Eu preciso ir pegar uma água lá na cozinha para deixar aqui já organizada. E eu tava lendo o prontuário da paciente agora. E vamos lá, então buscar uma água comigo e aí a gente vai continuar conversando aqui. Vamos lá para nossa. Eu tenho uma mini cozinha aqui no consultório. Então, isso me ajuda bastante a ter espaço, né? Pra ter algumas coisinhas. Voltei. E como eu tava falando com vocês sobre Instagram, eu até abri uma discussão por lá hoje de manhã, porque hoje de manhã eu resolvi acordar mais tarde. Só pra vocês entenderem, eu costumo acordar por volta de 5h15 da manhã, porque eu gosto de ir para academia no horário das 6, né? Acho que até do último vlog que eu postei era uma sexta-feira, na sexta eu não atendo, às vezes eu flexibilizo, mas o meu horário habitual é esse. Aí, veja só, ontem eu acabei indo dormir muito tarde, eu deitei para dormir, era tipo 00:05, não tinha a menor condição de eu ir pra academia no horário das 5h15. Ir não, né? Acordar às 5h15 da manhã. Pensei, se eu acordar esse horário, eu vou ficar destruída o resto do dia, porque eu me conheço, sei que a minha energia, ela já não vai muito longe quando eu durmo bem. E se eu dormisse aquele horário e acordasse 5h15, definitivamente o dia não seria nada produtivo e eu teria atendimento à tarde, mas não teria atendimento pela manhã. Então, pela manhã, eu não tinha, assim, muitos compromissos com horário agendado. Eu acabo utilizando a manhã, quando eu não atendo, para realmente fazer a parte burocrática do consultório, para estudar, para assistir alguma videoaula, ou até, eventualmente, eu vou mesclando entre fazer demandas do consultório e atividades de casa. Mas, enfim, toda essa volta para falar que como exige a tal da flexibilidade cognitiva, né? É uma coisa que exige um certo esforço. Então, eu venho de um padrão de funcionamento mais rígido. Eu tenho essa coisa da rotina que precisa se repetir e que eu preciso acordar muito cedo
porque se eu não acordar muito cedo, eu não vou conseguir aproveitar o dia, eu não vou conseguir fazer uma série de coisas que eu gostaria. Então esse é do meu padrão de funcionamento. E hoje, quando eu olho lá para as características de funcionamento da minha família, da minha mãe especialmente, eu entendo muito sobre isso. Consigo encontrar algumas respostas porque eu cresci vendo que esse era o correto, que esse era o funcionamento, e foram muitos anos de terapia para conseguir estabelecer um pouco mais, desenvolver um pouco mais dessa habilidade de flexibilidade cognitiva. Então, mesmo tendo consciência desse funcionamento, mesmo trabalhando em terapia, eu vejo que é algo assim constante. É como se essa fosse uma característica que eu preciso estar trabalhando sempre, relembrando sempre, para não cair na tentação de manter esse padrão rígido. Por quê? Porque em alguns momentos essa rigidez ela nos prende, ela nos atrapalha, ela faz com que a gente sofra. Então, hoje, quando eu acordei mais tarde, eu acordei era 7 horas. Então, 2 horas a mais do que o horário que eu costumo acordar. Então, eu acabaria tendo essas 2 horas a menos pela manhã. Então, não conseguiria ser tão produtiva ali no período da manhã, até porque acordei às 7, aí até eu tomar café, me vestir, me arrumar e ir pra academia. Já era tipo 8 horas da manhã. Então, eu precisei buscar esses recursos internos da flexibilidade para enfrentar essa situação. E aí eu fiquei pensando o quanto isso também correlaciona-se muito com a autocobrança e rigidez na maternidade, que é o que eu acabo experienciando, ouvindo e acolhendo muito aqui no consultório. Essa autocobrança, esse padrão rígido, né? Então, desde a gestação, que tem mulheres que têm muita dificuldade de flexibilizar e entender que agora elas não terão o mesmo rendimento que elas tinham antes, porque elas vão ficar mais indispostas, porque tem uma questão biológica de uma alteração acontecendo, e elas não serão muito produtivas ali pensando, né, nesse primeiro trimestre. Então, é uma série de flexibilizações que vão sendo necessárias ao longo da gestação. E após o nascimento, isso não acaba, isso não para, isso continua, porque sempre vai precisar desse movimento. Então, por exemplo, né, uma situação que eu percebo, que eu já ouvi muitos relatos de mulheres num contexto todo, não só de consultório, mas na internet, na rua, de conhecidas, de amigas, a ideia do, eu não vou dar chupeta pro meu filho. E aí você se depara com uma situação ali onde a criança, ela precisa, muitas vezes, a depender do funcionamento dessa criança, ela vai precisar da chupeta para se regular. Então você precisa flexibilizar aquilo que você tinha colocado na tua cabeça como regra, porque você colocou como regra que você não ia dar chupeta. E você precisa, então, fazer essa dinâmica interna de entender que neste momento você precisa passar por cima de uma regra que você mesma criou para melhor bem-estar, assim, tanto seu quanto do bebê. Então, eu vejo que se a gente olhar, assim, nós todos, né, ter essa habilidade de flexibilidade cognitiva, ela é muito importante. E aí, um parênteses, né, quando eu falo de flexibilidade cognitiva, não significa também que é oba-oba, do tipo, não, então tudo pode, tudo flexibiliza, não precisa de rotina, não precisa de não é isso. É a capacidade de conseguir flexibilizar diante de uma dificuldade, diante daquele momento que as coisas não podem sair da forma que eu imaginei, que eu idealizei, que eu planejei, talvez. Porque se eu não consigo flexibilizar isso, entender, avaliar esse contexto, né, e conseguir entender que talvez naquele momento não deu para ser daquela forma, e tentar olhar por outro ângulo, flexibilizar de fato, eu fico sofrendo. E esse sofrimento, ele não vai me ajudar em nada, ele não vai ser benéfico em nenhum aspecto, ele é puramente sofrimento. Então, eu acho que esse é um dos recursos mais importantes que a gente desenvolva na nossa vida, mas na maternidade é ainda mais necessário.
Porque o quanto sofre uma mulher que não consegue flexibilizar em nenhum momento. Ela vai sofrer muito mais. Então essa maternidade ela vai ficar mais pesada, ela vai ficar carregada de culpa, exaustão emocional. Então ter consciência desse padrão de funcionamento, então ter essa consciência de que, olha, eu tenho um funcionamento mais rígido é o primeiro passo. Mas só ter consciência muitas vezes não é o bastante. E aí entra a terapia. Nesses momentos que a gente percebe que a gente tem uma questão ali que tá nos travando, que tá nos trazendo sofrimento, mas a gente não vai ter o recurso muitas vezes para sozinha conseguir fazer essas mudanças. Então a terapia ela também entra aí nesse papel de ajudar a desenvolver mais ferramentas e recursos para o desenvolvimento dessa habilidade. Então a gente vai olhar a flexibilidade cognitiva como uma habilidade. E todas as habilidades, elas são treináveis e desenvolvidas. Me empolguei, né? Porque eu gosto de falar desse assunto e eu acho que é um tema importante. E, como eu falei, acho que ter consciência disso é o primeiro passo. Então, espero que de alguma forma esse vídeo tenha te trazido para essa reflexão. E se você é uma mulher que tem muita dificuldade de flexibilizar, pondere. Se isso não tá te trazendo um sofrimento muito grande, se isso não tá de repente te travando a evoluir muitas coisas na sua vida, porque você fica tão presa naquelas regras, você fica tão rígida com tudo isso, que você não consegue se permitir mudar um comportamento, uma situação, por conta dessa rigidez. E aí talvez seja o momento de buscar um olhar profissional para isso. Eu vou atender agora, porque eu me empolguei aqui. Então eu vou entrar em atendimento agora, vou me organizar aqui, faltam poucos minutos para a sessão. E obrigada pela tua companhia, espero que esse vídeo tenha feito sentido por aí, que tenha te tocado. E se você gostou, deixa tua curtidinha aqui, que isso me ajuda bastante. Até o próximo vídeo.